Essa aqui está pedindo para fazer o estudo do sinal das funções. Tá? Faço o estudo do sinal das funções de R em R. Então, o nosso domínio é os reais e o contradomínio aqui é os reais. Então, dentro do conjunto dos reais, nós vamos fazer o estudo do sinal da função. Fazer o estudo do sinal da função, o procedimento é o seguinte. A gente encontra os zeros da função, igualando a equação a zero. Então, quando a gente vai calcular as raízes dessa função, para calcular as raízes dessa função, a gente vai resolver o valor de delta aqui. Então, delta aqui vai ser menos 7 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 12. Então, aqui eu vou ter 49 menos 48, delta é igual a 1. Ao encontrar delta igual a 1, a gente já sabe que essa função ela tem duas raízes reais e diferentes. Tá? Então, vamos agora saber que raízes são essas. O meu x aqui é menos 7, mais ou menos a raiz de 1, que é o meu delta, 2 vezes 1. X vai ser igual aqui a 7, mais ou menos a raiz de 1 é 1 mesmo, dividido por 2. Eu tenho x1, 7 mais 1, dividido por 2, 8 por 2, que dá 4. E eu tenho x2, 7 menos 1, dividido por 2, que eu vou ter 6 dividido por 2, dá 3. Então, eu tenho aqui a função com raízes 3 e 4. Se fosse para calcular as raízes, a gente já tinha determinado as raízes. A gente já viu em aulas passadas que isso significa o seguinte. Quando eu for traçar, veja que o meu A aqui é positivo, o A aqui é 1. Então, a parábola é voltada para cima. Só que essa parábola intersecta o eixo x em dois pontos. No ponto 3 e no ponto 4, que são as raízes. Então, esse 3 e 4 são as raízes. Então, a gente vai botar a menor e depois a maior. Tá? Primeiro o 3, depois o 4. O que significa? Observe que aqui, o meio aqui está embaixo do eixo x. Aqui é o eixo x, tá? O meio aqui está embaixo. Esse ponto aqui está tudo embaixo. Então, isso aqui é negativo. Se o meio é negativo, aqui vai estar em cima. Olha, os valores de y aqui estão em cima, então positivo. A mesma coisa acontece também aqui. Aqui, positivo. Então, a gente vai ter f de x menor que zero para x. Ora, veja aqui. Quando é que f de x vai ser menor que zero? Quando o x estiver entre 3 e 4. Então, para x, eu vou, aqui que eu vou ter esse x no meio. Para x maior que 3 e menor que 4. Todos os valores de x que estiverem entre 3 e 4 vai ter um y aqui embaixo. Então, vai ter um y menor que zero. Vai ter um y negativo. Quando é que f de x vai ser igual a zero? A gente acabou de fazer isso. A gente colocou zero no lugar de f de x e nós encontramos 3 e 4. Então, f de x vai ser igual a zero para x igual a 3 ou x igual a 4. Se eu colocar 3 no lugar de x aqui, vai dar zero. Se eu colocar 4, também vai dar zero. Tá? E f de x vai ser maior que zero. Aí eu tenho duas situações para f de x maior que zero. Quando x estiver à direita de 4, ou seja, maior que 4, ou quando x estiver à esquerda de 3, ou seja, menor do que 3. Então, para x menor que 3 ou x maior que 4. Então, tudo é em cima das raízes. São as raízes que definem quando é que a minha função é maior, quando é que é menor ou não. Tá? A letra B, procedimento mesmo. Nós vamos igualar isso aqui a zero para encontrar as raízes dessa função. Veja que aqui, como o A está negativo, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 para tornar isso positivo. Então, eu vou ter positivo, positivo, positivo. Aí, ficou tudo positivo. Porque como eu multipliquei por menos 1,
Menos por menos mais, menos por menos mais, menos por menos mais. Tá? Mas esse artifício a gente só usa para encontrar as raízes. Na hora de ver a parábola aqui, ela tem concavidade voltada para baixo, viu? Porque a gente tem que vir para a origem aqui da função. Resolvendo essa função, o A é 1, o B é 6 e o C é 9. Então, a gente tem delta igual a 6 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 9. Eu tenho 6 ao quadrado 36 e menos 4 vezes 1 vezes 9 também 36. Então, meu delta deu igual a zero. Como o delta é igual a zero, a gente sabe que vai ter uma raiz só uma raiz dupla. Vamos para cá. X é igual a menos 6. Lembre-se que a gente está olhando para cá depois que a gente multiplicou por menos 1, viu? Não confunda. Aqui a gente já multiplicou por menos 1, vai fazer sempre baseado nisso aqui. Então, menos 6 mais ou menos 0, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, nosso x vai ser menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Não adianta a gente fazer o outro lado, que também vai dar menos 3. Qual o significado desse menos 3? Igualzinho nós fizemos lá em cima, nós vamos fazer aqui. Aqui é o eixo x. Aqui vamos colocar o menos 3. Só que observe o seguinte. Voltando lá para a origem, como a minha função tem A negativo, nós vamos ter a concavidade voltada para baixo. Ou seja, essa minha função ela é assim, ó. Ou seja, essa minha função assim, e aqui está o menos 3. Significa dizer que você está observando que intersecta o 3 e já desce aqui. Ela não corta o eixo x em outro lugar. Então, o que é que ocorre aqui? Aqui está todo abaixo, está negativo. Aqui do lado esquerdo também está todo abaixo, está negativo. Então, não tem valores positivos nessa função. Então, na hora de fazer o estudo da função, eu vou ter f de x menor que zero. Quando é que o y está sendo menor que zero? Para qualquer valor diferente de menos 3. Qualquer x diferente de menos 3, o meu y está negativo, porque ele está todo abaixo, com exceção do menos 3, que é quando é zero. Então, f de x é menor que zero para todo x diferente de menos 3. A gente poderia usar esse termo aqui, olha. Diferente de menos 3. Esse símbolozinho assim, que esse Vzinho cortado, significa para tudo. Então, para todo x diferente de menos 3. Mas não podemos usar os termos. Quando é que f de x é igual a zero? A gente acabou de fazer. Quando x para todo ou quando, tanto faz. Aqui é quando x igual a menos 3. Quando x for igual a menos 3, a minha função é zero. E quando é que f de x é maior que zero? Não existe. Não existe. Não existe. Ou seja, não existe x que faça com que essa função seja positiva, já que ela está toda para baixo, com exceção do menos 3. Então, não existe. E a gente também poderia usar o símbolo, o E cortado. Aqui, não existe x pertencente aos reais, nem sem ser real também. Ela não vai existir, tá?